Olá, querido, a paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. É um prazer nós estarmos aqui juntos mais uma vez. E nós fizemos a nossa última transmissão na sexta-feira e ficamos aí o sábado e domingo sem fazer a nossa live. Nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus, estamos refletindo sobre as Escrituras Sagradas. E o nosso convite a você continua sendo o mesmo. Você poder estar junto com a gente aqui nesse canal, que é o Instagram, mas no nosso perfil aqui, nossa bio, você tem aí o link do nosso canal no YouTube. O nosso propósito, como já temos dito aqui, nós estamos oferecendo aí coisas boas, como cursos e reflexões aí da palavra de Deus com você, ok? Então, eu queria que você pudesse se valer das Escrituras Sagradas nesse momento. Eu quero poder refletir com você de um texto da palavra de Deus, um texto que nós estamos refletindo sobre o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, carinhosamente assim denominado, filho na fé, Timóteo, e eu quero poder ler com você esse texto bíblico, tá bom? Então vamos lá, 1 de Timóteo, capítulo 1, e o verso 14 até o verso 16. Eu quero ler esse texto com você, você vai pegar aí o seu texto bíblico e nós vamos refletir nesse texto da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez pedir a você que se inscreva no nosso canal, que você esteja junto com a gente nessa oportunidade de aprender um pouquinho mais. Como eu disse, já até colocamos aí no nosso aqui Instagram, né? Nós colocamos umas fotozinhas aí dos nossos bastidores. Nós já estamos gravando, nós já estamos manifestando aí um pouquinho aí daquilo que estamos trabalhando para ser o melhor aí para oferecer a vocês. Então, eu vou aqui acessar o meu texto bíblico aqui eletrônico para poder ler junto com você. 1 de Timóteo, capítulo 1, e eu quero ler com você os versículos 16, 14, 15 e 16. Tá bom? 14, 15 e 16. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o que Paulo tem dito para Timóteo, sobre o que Paulo tem falado para esse que ele chamou carinhosamente de filho na fé. Como eu disse a você, nosso propósito é poder chegar até você auxiliando com muita coisa, auxiliando com muitas informações do texto bíblico, na área de exposição bíblica, na área de interpretação bíblica. E enquanto a gente está preparando nos bastidores um cursozinho para a gente lançar para você, e vamos colocar no canal do YouTube e aqui também no Instagram, a gente está pedindo você que está aqui com a gente no Instagram, que você possa nos seguir também no YouTube. No YouTube você vai lá e clica no inscrever-se, clica no sininho para você sempre estar sendo notificado de uma coisa nova que a gente vai colocar. E aqui a gente está fazendo essas lives a partir do Instagram, que é um canal maravilhoso para isso, refletindo. E começamos refletindo com o apóstolo, com o profeta Jeremias, no Antigo Testamento, falando sobre o profeta, sobre a proposta do profeta, o protesto do profeta, sobre o propósito pelo qual ele viveu e o processo que ele precisou passar. E aí, essa semana passada, nós começamos falando de algumas colocações do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos aí com alguns amigos, pastor Sérgio Aragão, nosso querido PC Empreendedor, Deus abençoe a vida de vocês. E nós estamos caminhando nessa reflexão do apóstolo Paulo, e eu tenho denominado como vocacionado. Então, a gente já falou aqui sobre certezas do vocacionado, nós já falamos sobre suprimentos para o vocacionado, recomendações ao vocacionado, ferramenta do vocacionado, perigos na vida, no caminho do vocacionado, o que o vocacionado jamais pode esquecer. E hoje
eu quero refletir com você falando sobre a graça na vida do vocacionado. Então, 1 de Timóteo capítulo 1, verso 14, 15 e 16, o texto bíblico vai nos dizer assim: e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, é Paulo dizendo, com a fé e o amor que lhe há em Cristo, ou que há em Cristo. E ele vai dizer assim, há em Cristo Jesus, né? E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé, tá? Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar aos pecadores, dos quais eu sou. Algumas versões falam principal, outras falam pior. Verso 16: todavia, por este motivo mesmo, me foi concedido misericórdia, para que em mim e por mim, ou por através de mim, ele diz assim, pior dos pecadores, dos quais eu sou o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção para a graça na vida de um vocacionado. E eu acredito que você, mais uma vez lembrando que eu tenho chamado de vocacionado aquele a quem se entende chamado por Deus para o ministério. E quando eu digo chamado por Deus para o ministério, eu não estou falando apenas de pastor, eu não estou falando apenas de alguém que se diz um bispo, um diácono, né, um apóstolo, enfim, um presbítero, um evangelista, mas de todo aquele que foi chamado por Deus para alguma realidade da vida cristã, alguém que esteja servindo a causa do reino e automaticamente não deixa de ser um vocacionado diante de Deus, não deixa de ser um vocacionado no reino de Deus, na obra do Senhor. Então, você que é aquele que está, de alguma forma, fazendo a obra de Deus, você é um vocacionado. É nessa linha que nós estamos falando de vocacionado, é nessa direção que nós estamos falando de vocacionado. Todavia, eu quero que você reflita comigo sobre a graça. Graça é esse favor imerecido. Graça é essa ação de Deus sobre nós, por nós e também através de nós, na qual a gente não precisaria, quer dizer, na verdade não precisamos de absolutamente nada. Ele é que graciosamente, completamente sem nenhum custo para nós, mas somente para Ele, nos amou, simplesmente desde antes da fundação do mundo já se sacrificou por nós, já proveu a nossa salvação, e isso é graça. Só que um vocacionado precisa estar relacionado, e muito bem relacionado, com a graça. E a graça precisa estar presente na vida do vocacionado. Por isso um vocacionado precisa estar atento a essa questão da graça na sua vida. A graça na vida de um vocacionado. E aí, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção está no verso 14 desse texto, é que a pregação de um vocacionado precisa enfatizar a encarnação da graça, ou seja, que a encarnação da graça foi um ato de graça universal de Deus. Ou seja, a graça na vida de um vocacionado precisa se manifestar na sua pregação, ou seja, a sua pregação deve enfatizar que a encarnação, que foi um ato, né, da graça de Deus, foi um ato de graça universal. Um vocacionado não pode se sentir privilegiado, um vocacionado não pode pensar que Deus fez seleção de qualquer um para qualquer coisa, porque o texto diz todos os pecadores. O verso 14, Paulo vai enfatizar, dizer todos os pecadores, todos os pecadores, todos os pecadores. Significando dizer que essa graça é oferecida a todos, essa graça é oferecida
a quem tem o par de ouvidos para ouvir essa mensagem. Essa graça é oferecida a qualquer tipo de cidadão, cidadã. A graça é universal. Universal no sentido de oferta, universal no sentido de estender da mão divina, universal no sentido de disponibilidade, universal no sentido de oferecimento. É nesse sentido a graça é universal. Ainda que a gente saiba pelas Escrituras que a fé não é de todos, Paulo diz isso aos Tessalonicenses, ainda que a gente sabe que muitos preferem não receber essa graça, muitos preferem não estar nessa direção graciosa de Deus, porém, a primeira coisa que um vocacionado precisa saber é que a graça tem de ser, em sua pregação, enfatizada como a encarnação de uma oferta que foi feita a todos. Então, a pregação deve enfatizar, todo vocacionado, ao pregar, ao ministrar, ao ensinar, ele tem que enfatizar que a encarnação foi um ato de graça que é oferta para todos. E o maior ato de graça foi o Cristo encarnado, o Deus humanizado. É dessa forma que a gente precisa encarar a graça de Deus. Segunda coisa é que a graça na vida do vocacionado, ela tem que se manifestar na sua consciência. Então, primeiro, a sua pregação deve enfatizar que a encarnação foi um ato de graça universal, todos os homens. Mas a sua consciência, ou a consciência de um vocacionado, tem de mantê-lo ciente de que ele é o maior alvo dessa graça. Porque Paulo aqui, quando ele diz assim, do qual, quando ele fala todos os pecadores, mas ele diz assim, do qual eu sou o principal, claro que Paulo aqui não está numa auto-vitimização, Paulo não está aqui numa autodeploração, não está se auto-vitimizando. Não, Paulo não está dizendo, também daqui não é uma falsa, uma falsa humildade de Paulo. Não. Paulo está aqui dizendo assim, eu preciso me entender como o grande pecador. Eu preciso me entender como um grande alvo da graça de Deus. Eu preciso me entender como quem mais precisa dessa graça de Deus. Porque quando você começa a entender que é o outro que precisa mais, quando você começa a entender que o outro é que é maior pecador, quando você começa a transferir que o maior de todos os pecadores, o maior de todos os bandidos, o maior de todos os violentos, o maior de todos os todos é o outro e não você, a gente começa a fugir do princípio da graça de Deus na nossa vida, da humildade, do reconhecimento de quem somos, da realidade, da necessidade de quem somos. Então, não é uma auto-vitimização, mas é uma humildade que precisa estar presente na nossa vida, que precisa estar presente na nossa alma, no nosso coração. Deus abençoe vocês que estão chegando aí, alguns alunos, Renata, Fernanda, Deus abençoe aí, em nome de Jesus, e vão colocando aí comentários se quiserem, deixa aí uma curte aí, tá? Para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida também, tá bom, meus santos? E nos ajudar também aí com as nossas lives. Então, a graça, ela não só tem que estar na pregação do vocacionado, enfatizando que essa encarnação dessa graça em Cristo Jesus é uma oferta para todos, não tem exclusividade, não tem meia dúzia, não tem só uns e outros não, mas a consciência do vocacionado tem que mantê-lo ciente de que ele é o maior alvo da graça de Deus. Então, volto a dizer, isso não é vitimização, mas é alguém se entendendo tão necessitado dessa graça, tão carente dessa graça, tão alcançado por essa graça, tão transformado por essa graça, tão abençoado por essa graça. E é por isso que Paulo diz assim, essa oferta é a todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Olha, irmãos, quando você é vocacionado, pastor, presbítero, evangelista, seminarista, professor da IBD, líder dos jovens, dos adolescentes, líder de evangelismo, missionário, seja lá qual for a função que você exerça no reino de Deus, você é um vocacionado, você é um líder, quando você se entende como o grande alvo da graça, como você se entende como o principal alvo da graça, como aquele que mais precisa dessa graça, é onde essa graça mais se manifesta.
onde essa graça mais atua. Porque graça, como favor imerecido, ela só consegue encarnar na vida de quem entende que dela precisa, de quem entende que dela carece, de quem entende que dela necessita e sem ela não existe. Aí é essa graça que vem. É como Paulo, quando disse na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, lá no verso 9 em diante, quando ele está pedindo a Deus para que arrancasse dele o que ele denominou de espinho na carne. E o texto deu uma resposta extraordinária, que é Deus dizendo para ele: na minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu entendo que sou alguém com um espinho na carne, que sou alguém com fraqueza, sou alguém que necessita dessa graça de Deus. E é essa graça de Deus que vai chegando na minha vida e que vai me possibilitando viver por meio dela. Terceira coisa, para a gente não estender tanto essa live de reflexão, é que a graça na vida do vocacionado, além de ela fazer parte da pregação, onde esse vocacionado enfatiza que a encarnação dessa graça em Cristo Jesus é uma oferta universal, é para todos, além dele ter essa consciência de que ele é o maior alvo dessa graça, porque Paulo vai dizendo, eu sou o principal. Terceira coisa, a graça na vida de um vocacionado precisa que a sua vida deva ser a maior demonstração desta graça para a salvação de muitos outros. Porque no verso 16, Paulo vai fechar dizendo que por mim, através de mim, essa graça tem de ser demonstrada para alcançar outros. Paulo deixa claro isso. Então, a graça na vida do vocacionado, ela não só tem que fazer parte da sua pregação, como também ela tem que estar na sua consciência, mas ela tem que desembocar de maneira extraordinária na sua vida, em demonstração, em testemunho. Então, Paulo está dizendo que a vida do vocacionado tem de ser a maior demonstração dessa graça para a salvação dos outros. Ou seja, quando eu digo que ele liberta, eu demonstro isso na libertação da minha vida. Quando eu digo que ele ama, eu demonstro isso pelo amor encarnado em minha vida. Quando eu digo que ele transforma, eu demonstro isso com a minha vida transformada. Quando eu digo que ele faz, eu demonstro a partir da minha vida o que ele tem feito. Por isso eu quero deixar essa reflexão com você, como a gente está fazendo todas as noites, por essa hora de 10, de 10 e pouco, 11 horas, essa reflexão, só deixando a folga aí de sábado e domingo, mas estamos todos os dias da semana refletindo com você. E a de hoje é a graça na vida do vocacionado. Na sua pregação, que tem que enfatizar que essa graça é universal, oferece-se a todos. Na sua consciência, que precisa manter ele entendido e ciente de que ele é o maior alvo dessa graça, mas que a sua vida tem de ser o maior exemplo e demonstração dessa graça para a salvação de outros. Ele é a prova viva de que a graça funciona, de que a graça transforma, de que a graça muda. Por isso, meu querido, eu encerro essa live pedindo a você mais uma vez. Não só esteja com a gente aqui no Instagram, curta essas nossas lives, comente, a gente vai respondendo na medida do possível, mas também esteja inscrito lá em nosso canal no YouTube. Nós estamos preparando coisa boníssima para estar oferecendo a vocês. Ao mesmo tempo, eu peço que você se multiplique-se em outros. Muitos nos têm atendido, alunos queridos, colegas pastores queridos. Faça isso, ajude-nos, queridos irmãos associados da nossa associação, Apoiorte, também ajude-nos nessa nossa empreitada. E deixa eu lhe dar um aviso aqui, eu peço que você também multiplique essa informação. Na próxima quinta-feira, eu estaria com um pastor amigo, pastor Átila Ribeiro, do estado do Espírito Santo, refletindo aqui sobre 2 textos bíblicos, textos que são muito mal interpretados, inclusive um deles aí, é lá o de Isaías 3, quando alguém conseguiu descobrir naquele texto que salto alto é pecado. Então a gente vai falar aqui sobre alguns textos que têm sido muito mal entendido, interpretado, pregado, e ele é uma autoridade nas línguas originais da Bíblia, e a gente vai bater uma live aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender muito. Só que o tempo que nós vamos ter
no caso eu tenho que estar na disponibilidade dele, porque ele está sendo convidado por mim, não será possível ser na quinta-feira. Então nós faremos amanhã, às 14 horas, ou às 2 horas da tarde, como você queira. Então, fale para muitos, anuncie para muitos, esteja aí conectado. Então, amanhã, às 2 horas, às 14 horas, eu, pastor Adriano Moreira e o pastor Átila Ribeiro estaremos aqui com uma live, batendo um papo, falando sobre alguns textos, pelo menos 2 deles, em que são muito mal interpretados e a gente precisa saber o que de fato o texto diz e à luz dos originais bíblicos. Tá bom, meus santos? Deus abençoe a todos, beijo no coração e até amanhã às 2 horas. E à noite a gente retorna com as nossas reflexões aqui. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã, assim, querendo Deus.